Você falou do Zinho. Convive com o Zinho e Ailton. Eu convivo hoje mais com... Eu sou padrinho da filha do Ailton. Do Ailton, é. Eu convivi muito com o Ailton e com o Zinho na época que nós jogávamos. Sofreu na mão deles? Sofri bastante. Os bichos eram danados, cara. Só que hoje eu tenho mais amizade. Não nega... Eu falei com o Ailton ontem. Sim. Mas com o Zinho, quando eu venho ao Rio, eu vejo mais o Zinho, a gente conversa o mais. O Ailton me fala que você vem ao Rio e nem avisa ele. Ele não liga, ele não manda uma mensagem. Agora eu mandei ontem, que eu vim ao Rio, mas ele não avisa. E depois ele tá lá no Fluminense, tá lá em Xerém. Né? Eu falei, pô, eu ia treinar na época de Flamengo lá pra puta que pariu. Agora não vou lá pra aqueles fins de mundo, não. Eles te aplicaram alguma peça? Muitas. Por exemplo? Ah, não lembro. Se tu lembrar que eles te contaram, eu falo. Não, não é peça, mas eu sei de uma história do Zinho, que você pegou o carro dele, o pai dele. Essa história o Zinho contou. Ele contou aqui. Contou Essa história aqui, é verdade. Agora a sua versão. Essa daí... Não, vou contar a minha versão. Essa daí é o seguinte. Nós fomos para casa do Zinho. Nós jogamos no sábado, fomos para casa do Zinho. E daí tinha um show, eu não lembro se foi do Elimar Santos ou do Santiago lá do... Emílio Santiago. Do Emílio Santiago, eu não lembro. E fomos lá pro bailão lá perto da casa do Zinho. Samba, não sei o que lá. Uma coisa, samba show, e nós chegamos lá, tava eu e o Zinho. E daí tinha um amigo dele chamado Ibrahim. Tinha um chevetinho. E daí os cantores lá, Zinho, assim, do Flamengo, né? Nós tinha ganho de tarde o jogo. O jogo acho que foi na Gávea, nós tínhamos ganho. Nossa, nós estávamos com a moral lá em cima, né? E daí... O Zinho já estava namorando, eu acho, mas eu não namorava ninguém. Eu não me lembro se o Zinho estava namorando, não, na época. A Simoninha. E eu sei que teve um sorteio. Eu tinha ganho a Suite Champion. No Hotel Champion antes. E tava aquele negócio lá. Eu falei assim, pô... E vai, conversa e vem, conversa. E eu arrumei a gatinha lá e... Peguei o carro chevetinho dos caras e sumi. Do pai do Zinho. Acho que eu não lembro. Foi, do pai dele. Sumi. E daí a menina ensinando e tal, mas eu acabei nem indo lá na Suite Champion. Eu parei no motel antes. E eles de madrugada eu não voltava, eles foram de motel em motel batendo a porta, até que me acharam lá no motel. E aí tu abre a porta da garagem. Abri a porta da garagem peladão aí. Tu é maluco? Eu falei, já estava indo. Tem história. Ele disse que você não chegaria nunca na casa dele. Sei lá, pelo estado. E o pai dele recebeu vocês de madrugada, ainda teve isso. Recebeu, o seu Crisan. Ainda teve uma dura no final, né? O Zinho, assim, é um dos grandes amigos assim, que eu tenho no futebol. O Zinho vem lá em casa, já dormiu na minha casa. Eu já dormi na casa dele. O Zinho... Quando a mãe dele estava viva, né, e eu morava na concentração, Dona Lita, nos juniores, a gente jogava às vezes no sábado, ou no domingo, né, dependendo, no sábado, muitos jogos eu jogava no sábado, daí eu ia com o Zinho, seu Crisan, lá para Nova Iguaçu, comer o feijãozinho da... Júnior Baiano também frequentava lá? O Júnior Baiano ia também. E daí eu dormia lá. Peguei amizade com a turma lá. É gostoso essa parte. Sim. Outro que eu tinha amizade era o Zé Ricardo, eu ia para Itaperuna, porque ficava sozinho no Rio de Janeiro, né? E eu nunca fui da gandaia mesmo, da noite. Eu nunca fui da noite. Eu fazia minhas bagunças, mas não era da noite. Esses caras que vai para noite, faz loucura. Nunca gostei. Bagunçava mais dentro de campo. Mais tranquilo, no campo que eu corria. Que você tinha essa imagem de irreverente, né, no campo. Tinha. Sabe o que eu fazia muito, Bocage? O nego até ria da minha cara. O Flamengo jogava. O Flamengo vai jogar domingo o jogo. Sábado concentra. A gente faz só 2 toques, não treina. Domingo, às vezes, não entrava no jogo. Certo? Não entrava. Aí tu não treinou sábado, não treinou domingo. Sim. Segunda-feira ia fazer o coletivo. À tarde. E se jogava domingo e ia jogar no outro domingo, às vezes dava folga geral. Então tu ia treinar só na terça. Daí, por exemplo, sábado, domingo e segunda eu não fazia nada. Sabe o que eu fazia no domingo? Se acabava o jogo do Maracanã, eu ia para casa, eu ia treinar, ia correr na praia, botava um capuz. Porque quando o treinador precisasse de mim,
Por isso que eu entrava muitas vezes bem. Às vezes os caras entravam, porque tá mal, porque não treina, porque tá gordo. Eu não, eu treinava, escondido. Não falava para ninguém. Eu ia dar minha corrida. Domingo à noite, de repente? Domingo à noite. Eu morava num apartamento que o prédio era grande e embaixo eram 2 prédios em cima, então embaixo a garagem era para os 2. Então, assim, uma volta dava uns 400 metros. Olha. E eu treinava ali. Na garagem? Na garagem. No piso duro? Duro. Cansei de jogar 5 horas no Maracanã, chegar em casa às 8h30, 9 horas e treinar. Tomar um banhão e dormir no outro dia pro coletivo. Ou se eu, na segunda era folga, ia treinar de novo. Por isso que eu sempre estava bem. E aí você sai pro Grêmio passando pelo Botafogo. Que história foi esquisita essa? O Flamengo não quis me vender. O Edu, irmão do Zico, quis me levar pro América do México, acho. O Flamengo não vendeu. Eu estava bem na seleção, tinha voltado, tal. Aí o Rossellini veio, quis me levar pro Bolonha da Itália, tinha proposta. O Flamengo não quis. Aí fiquei. Daí o Flamengo foi se endividando. Aí deu aquelas confusão. Daí eu briguei com o Luxemburgo. Briguei assim, somos amigos hoje, mas... Discutiu. Eu briguei. Eles culpados, não eu. Porque eles mentiram para mim, eles falaram para mim quem quisesse... Né? Eu tinha jogado 5 jogos. Tinha jogado segunda, quarta e sexta. E daí nós jogamos sexta na Bombonera. Tinha feito 3 jogos, na semana eu não saí nenhum. Aí... No domingo eu ia jogar em Minas. Aí no sábado nós voltamos de Buenos Aires, que tinha jogado na sexta lá na Bombonera. E daí ele falou que quem quisesse ficar, que estava cansado, podia ficar. O Júnior e o Gaúcho ficaram. E eu tinha jogado os 3 jogos sem sair, estava morto. Não adianta, é moleque, mas está morto. Posso ficar? Pode. Aí fiquei. Aí eles foram lá no Minas, jogaram, o Flamengo ganhou 2-0, voltou na segunda, folga. Na terça foi fazer o coletivo, deu a camisa pro Gaúcho e deu pro Júnior, e não deu a camisa titular para mim. Aí começou. E daí eu fui para cima dele, quis bater nele. Daí o Zinho segurou ele, o Zinho não, o Ailton me segurou, o Júnior, coisa. Eu perdi a cabeça, sabe? Eu fiquei nervoso, porque tudo. E daí falei, também não jogo mais essa bosta aqui do Flamengo enquanto eu tiver treinador. Mas não era para a instituição, entendeu? Por causa dele. Todo mundo ficou sentido, porque a torcida do Flamengo me adorava, gostava de mim e tal, mas foi porque ele... Para mim, ele fez uma sacanagem. Né? Porque como o treinador gosta de um cara, tem outros que... E eu só fui... E detalhe, antes, eu tinha sido emprestado para São Paulo em 90. Quando eu voltei, eu estava fora dos planos, só que o Zinho torceu o joelho. Daí o Júnior que me segurou no Flamengo, conversou com o Luxemburgo, o Júnior e o Gaúcho que me seguraram, daí eu acabei jogando titular. E foi meu melhor campeonato, aquele de 91. E daí ele, na primeira, quis me sacanear. E nós ia pro pau aquele dia, nem que eu apanhava dele. Mas que nós ia brigar, os piá não deixaram brigar. Hoje nós somos amigos, meu Deus, a gente se fala. Já teve confusão com o árbitro também? Já. E daí eu saí na troca do... Só para terminar essa história, saí na troca do Wilson Gotardo por $120 mil pro Emil. Aí, na mesma semana, o Espinosa viu que tinha saído e me chamou, fui pro Grêmio. Daí venderam, não sei por quanto lá, o Emil, acho que... Nem chegou aí. Não, fiquei uma semana, assinei no Botafogo, daí na sexta o Léo Rabelo me ligou, eu saí na segunda. Assinei os documentos, peguei a luva, tudo, fiz o contrato. Vestiu a camisa, vesti a camisa, tirei foto. Daí na sexta o Léo Rabelo, não joga amanhã, eu estava concentrado, eu ia concentrar. Não joga amanhã que tu vai pro Grêmio segunda-feira. Que loucura, hein? Daí eu falei, sério? E o sonho do meu pai era eu ir jogar no Grêmio. Fiquei, na segunda viajei para Porto Alegre. Acho que você é um dos poucos que vestiu a camisa e não jogou. Não joguei. Daí na segunda já fui para Porto Alegre, fiz o exame médico, treinei aquela semana toda e já estreiei no domingo fazendo gol. E ganhou outra luva do Grêmio. E ganhei outra luva do Grêmio. Já dava até para ser goleiro. Não era muito. Já dava para ser goleiro, né? 2 luvas. Não era muito, mas deu. E daí, de lá que eu fui pro Japão, né? Daí depois o Zico me levou pro Japão. E daí eu, assim, com o Luxemburgo não tem nada, a gente é amigo, sempre se fala, nunca tocamos no assunto. Foi coisa e você descobriu por que ele te barrou? Nunca perguntei. Eu fui para uma melhor.
Eu fui uma melhor. A repercussão na imprensa, como é que foi? Você lembra? Naquele tempo não é igual hoje. Ninguém viu, foi um treino, acho que Tá. fora de horário, ninguém falou nada, ninguém tocou no assunto. Só falaram que eu estava fora do Flamengo. Rapaz, eu já vi tanto quebra-pau no meio do futebol, nunca comigo. Comigo só teve esse problema que foi superado, né? Mas eu já vi tanto quebra-pau, jogador se enfiar porrada dentro de vestiário, caramba, nunca sair imprensa, que tá louco. Imagina, foram 20 anos, né? Eu já vi de tudo.